Olá, meus irmãos, axé. Vamos continuar a leitura do livro O Diário de um Médium Iniciante. Eu me chamo Emanuela da Ponte e o capítulo de hoje é o 14, Pombagira. Antes de tudo, preciso dizer que nunca vi uma pombagira referir-se a si mesma por esse termo. Vejo-as preferindo serem chamadas de moças, senhoras, senhoritas, damas e etc. Já li muito na internet sobre a origem desse termo, mas é tudo tão vago e impreciso que prefiro não comentar. Confesso, a primeira vez que incorporei uma moça foi desconcertante. Primeiro, porque eu não estava preparado. Segundo, porque eu não sabia que ia acontecer. Eu já estava trabalhando com Exu há uns dois meses. Quando um trabalho com a esquerda, depois que o Exu desceu e as moças dos demais médiuns começaram a chegar, senti uma vibração estranha, intensa, diferente das que eu já conhecia. Senti todo o processo da incorporação, mas não entendia que a entidade era aquela. Ela não se curvou como um Exu. Suas mãos não assumiram o aspecto de garra e eu sentia uma incrível leveza. Foi então que lentamente meus braços se posicionaram na cintura e tive a certeza de tratar-se de uma mulher. Até aquele momento, trabalhara somente com espíritos de homens e confesso novamente, achava meio ridículo ver homens barbados agindo delicadamente e com voz afeminada. Entretanto, ali não tive escolha. A entidade gargalhava, embora contidamente, andava como quem desfila e parecia muito delicada e sensível. Pediu para se sentar, pediu um cigarro comum e uma taça de champanhe. Apresentou-se e disse: "Chamo-me Rosa Vermelha, da Encruzilhada, e vinha apenas para um primeiro contato." Despediu-se e foi embora. Novamente confesso, senti-me algo envergonhado, especialmente pelos colegas de terreiro, que acabaram fazendo chacota da situação. Em bom sentido, claro, mas logo superei. Deixei de lado as bobeiras do machismo e com o tempo aprendi a apreciar o sagrado feminino nas manifestações dessa bondosa dama que, conforme soube posteriormente, já me recebera como filho em algum lugar do passado. Ou seja, ele tinha sido filho dela numa outra vida. Para encerrar esse capítulo, é bom dizer que, ao contrário do senso comum, onde as pombagiras aparecem como prostitutas em busca de prazeres ou meretrizes separadoras de maridos, as moças se apresentam de forma alegre, bem-humorada e extremamente conhecedora dos mistérios do coração. São excelentes conselheiras em questões aflitivas, em relacionamentos amorosos, amizades, família, trabalho e etc. Portanto, a sugestão que dou aos futuros médiuns que lerão este capítulo é que trabalhem com as moças com o mesmo respeito e dedicação que teriam a qualquer outra entidade. Capítulo 15. Conhecendo as entidades. O desejo de saber quem são as entidades que trabalharão conosco gera uma enorme expectativa. Curiosamente, as entidades-chefe, durante o desenvolvimento, não costumam revelar esses nomes, esperando que as próprias entidades o façam. O primeiro espírito que se deu a conhecer, como narrei anteriormente, foi o pai José do Congo, um preto velho sábio, calmo, bom ouvinte. Eu já ouvira falar do pai Arruda e que trabalharia com ele, mas não o conhecia.
Só vim a incorporá-lo em novembro de 2015, 3 meses após iniciar os atendimentos públicos. Em seguida, conheci o caboclo Uirapuru, da linha de Oxóssi. A princípio, ele quase não falava, agia energeticamente e parecia incansável. Sempre que trabalhava com ele, eu desincorporava quase morto de tanto cansaço. Aos poucos, porém, começou a falar. Ainda hoje é um caboclo de poucas palavras, mas seus conselhos são simples, claros e diretos, apesar de seu jeito truncado de dizer as coisas. Logo soube que trabalharia com um hindu na desobsessão e nos trabalhos de cura. Eu aprendi a sentir a energia desse espírito que, quando incorporava, caminhava de forma ereta, quase nunca conversava e dava passes de forma bem diferente, fazendo movimentos circulares com as mãos, formas piramidais e quase teatrais aos meus olhos. Ele só revelou seu nome em junho de 2015, Caboclo Raji. O quinto espírito que eu conheci foi o baiano Vicente. Eventualmente trabalhávamos com a linha dos baianos e ele se manifestou por meu intermédio apenas 3 vezes em um ano de trabalho. Descontraído, atencioso e alegre, sua incorporação é tranquila, embora sinta um pouco de dor nas costas, já que ele não anda completamente ereto e sempre de mãos fechadas, gritando axé, axé. O sexto espírito foi o Exu do Lodo. Sempre se manifesta no chão, com uma risada estridente, bastante alegre, brincalhão e muito desbocado. A primeira vez que eu incorporei foi em meio à cana, enquanto estávamos fazendo uma entrega. Ele riscou seu ponto ali mesmo com o dedo na terra. A priori, senti medo, pois seu modo de agir é totalmente diferente do meu. Com o tempo, porém, ele se tornou tão popular que passou a ser a manifestação mais esperada de todas. Quase ao mesmo tempo, conheci Rosa Vermelha da Encruzilhada, uma pombagira. Veio após um trabalho com os Exus, trazendo sua presença feminina e seus bons ofícios em prol de todas as mulheres. Atende quase exclusivamente apenas mulheres que sofrem com relações afetivas, problemas familiares, dificuldades na educação dos filhos e etc. Gosta de beber uma cidra vermelha, semelhante ao champanhe, e faz questão de ter sempre entre os dedos um cigarro convencional. O oitavo espírito, que se apresentou de forma inusitada, encerrávamos os trabalhos dos pretos velhos e começou a cantar para as crianças. Nunca havia desenvolvido com esta linha. Participei também dos cantos quando fui chamado pela preta velha, que comandava os trabalhos à concentração. Senti então uma energia intensa, totalmente diferente do que estava habituado, e após um processo mais longo do que o normal, manifestou-se Juquinha, conchinha do mar, criança da linha de Iemanjá, sereno, educado e que atua mais supervisionando as outras crianças do que propriamente atendendo. Gosta muito de conversar, chupar balas macias e beber fantaúva, bebida que eu detesto. Após 1 ano e meio de trabalho, vim a conhecer mais 2 espíritos. O primeiro se apresentou como Vlado, um cigano muito atencioso, interpretador de sonhos e que demonstra muita lucidez e inteligência nos mistérios do mundo espiritual. Não abre mão de um charuto, vinho tinto e uma boa conversa. Mostra-se quase um professor. O último veio na linha dos malandros. Apresentou-se apenas rapidamente, sem dar muitos detalhes, e ainda não riscou seu ponto.
Alguns dizem que malandro não risca ponto. Seu nome é Zé Pretinho, e as únicas coisas que sei sobre ele é que gosta de cerveja bem gelada, outra coisa que detesto, e enroladinho de mortadela apimentada. Esses são os espíritos que de uma forma ou de outra trabalharam comigo e parecem fazer parte de uma equipe espiritual com a qual irei trabalhar até o fim da minha vida. Além destes, contudo, houve outras manifestações, mas elas são tão raras e sei tão pouco desses espíritos que não os considero integrantes dessa mesma equipe, mas trabalhadores eventuais. No trabalho que ocorre em finados, por exemplo, trabalhei com uma preta velha que se apresentou como Vó Maria Rosa do Cruzeiro das Almas. Em 2 ocasiões, sendo uma delas um trabalho de desobsessão, trabalhei com uma cabocla d'água, que também não sei quem é. E na festa de Ogum, do ano de 2016, trabalhei com o caboclo Pena Vermelha, que também nunca mais deu notícias. Acredito que com o passar dos anos, conhecerei e trabalhei com outras linhas. Nunca vi, por exemplo, manifestações de marinheiro, boiadeiro ou exu-mirim. Enfim, caro leitor, o que posso lhe dizer sobre a ansiedade em querer saber sobre meus guias e sobre os seus guias é: tenha paciência. Não procure informações na internet, como história da entidade ou seu ponto riscado, essas coisas, pois você correrá o risco de ser influenciado pelo que vai ler. O melhor é deixar o processo fluir naturalmente, que sem dúvida, cedo ou tarde, você as conhecerá e verá que elas são suas companheiras e que sempre te auxiliarão, direta ou indiretamente, em todos os momentos de sua vida. E no fim, quem pode se queixar de esperar tendo tantos amigos dedicados em torno de si? Maravilhosa leitura e muito esclarecedora para os médiuns iniciantes. Fico por aqui, achei a todos, gratidão, uma boa noite.